E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje é dia de vídeo novo no canal. Vocês estão vendo esse vídeo na terça, porém eu estou fazendo esse vídeo na segunda. Então ontem, domingo, estive ministrando essa palavra onde que eu vou falar com vocês um pouquinho, bem rápido, pois eu não tenho todo o tempo que eu tenho numa ministração, como eu tenho aqui no vídeo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu quero dizer sobre o tratamento que Deus tem em nossas vidas e a graça de Deus sobre nós, como eu já tenho falado um pouco sobre graça nos meus últimos vídeos que eu tenho feito aqui, que vocês têm visto. Nós vamos ver em João, capítulo 18, lá 19, 20 e 21, para esse final do livro de João, Pedro sendo avisado, sendo alertado sobre a sua traição. E nós bem conhecemos Pedro. Pedro é aquela pessoa que enfrentou muita coisa. Pedro é aquela pessoa que visualizou muita coisa. Pedro é que andou com Jesus, Pedro é que visualizou muitos milagres, que andou sobre as águas. Ele é o segundo, que das duas pessoas que andaram sobre as águas, com exceção de Jesus, e o outro homem é Pedro. Então Pedro vai ver a multiplicação de peixes, Pedro vai ver o mar se acalmando, Pedro vai estar na última ceia, Pedro vai estar no Getsemane, Pedro vai ver Judas traindo Jesus. E Pedro é aquela pessoa que está grudado com Jesus, Pedro é aquela pessoa ousada, Pedro é aquela pessoa que faz o que dá na teia, como dizem por aí. Só que Pedro é alertado de que ele negaria o melhor amigo que ele tem seguido. E ele, sendo quem ele é, Pedro vai dizer: não, eu vou morrer contigo se for necessário. Mas Jesus está dizendo: você me negará antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E nós vamos ver que quando Judas traz Jesus, Judas, depois de um tempo, vai devolver as moedas e vai dizer: eu traí sangue inocente. Ele vai se enforcar e também vai dizer que as suas entranhas se partiram ao meio. Imagino que a corda se arrebentou e ele simplesmente morreu em uma queda. Nós vemos isso. E outra coisa é que todos os discípulos, vai correr, vai fugir desesperados e com medo. Porém, somente 2 dos apóstolos vão ficar. Dá-se a entender que é João e também Pedro. Jesus está indo para Anás sendo julgado. E então Pedro também está lá juntamente com João em uma fogueira. Em uma noite muito escura, fria, pois ele está procurando uma fogueira para se aquentar, se acalentar, se aquecer. E nós vamos ver que vai haver 3 oportunidades para Pedro. Só que Pedro vai negá-la nas 3 vezes. Na terceira vez, o galo canta. Eu imagino Pedro olhando para baixo, se lembrando daquilo que Jesus disse. Então Pedro vai querer olhar para Jesus. Mas enquanto ele olha para Jesus, Jesus já está olhando para ele. E eu fiquei muito pensando nesse olhar que Jesus poderia ter dado a Pedro. Eu poderia ter pensado como um olhar de julgamento, como um olhar de que eu te avisei, Pedro, mas eu entendi como aquele olhar como um começo da graça. Aquele olhar foi de muito amor que Pedro ainda não conhecia. E nós vamos ver que ele sai para chorar amargamente. E uma tradução da Bíblia The Message, ou a mensagem no português, vai dizer que ele saiu, chorou e chorou. Agora pensa comigo, Pedro era o melhor amigo de Jesus e agora ele fica por 3 dias longe. A última memória que Pedro tem dele com Jesus é uma negação, é uma traição. Eu acredito que na vida de Pedro há remorsos. Se eu pudesse voltar no tempo. Em seu coração há dor, em seu coração está partido, o seu coração está com medo, o seu coração está ansioso. E o incrível que eu vejo é que quando Jesus ressuscita, Jesus vai dizer: eu preciso ver Pedro. Eu preciso terminar aquilo que eu comecei através daquele olhar. E nós vamos ver Jesus na praia e vai dizer para os pescadores onde Pedro está, e vai dizer: vocês pescaram? Eles vão dizer: nada, pescamos a noite toda, mas não conseguimos nada. Então ele diz: lance para o lado direito e vocês pegarão. Depois eu imagino alguém cutucando Pedro e dizendo: é Jesus. Esse homem que está na praia é Jesus. Então ele logo se taca na água, se taca no mar e ele nada até a praia. E sabe o que eu mais acho incrível? Que a Bíblia
tem a satisfação de dizer que Jesus já está na praia com pão e peixe em um braseiro, ou seja, em uma fogueira. E eu pensei que quando nós estamos em um relacionamento com um namorado, com uma namorada, e ela passa um perfume no seu primeiro encontro, e você sente aquele aroma, passa-se um mês, você sente aquele mesmo cheiro, seu pensamento logo pensa naquele primeiro encontro. A sua mente te leva naquele encontro, pois aquele cheiro te lembrou algo. Agora imagina Pedro. Pedro está com Jesus novamente, porém o que ele cheira é carvão. O que ele vê são as cores do fogo. E o que eu imagino é que naquele exato momento tem lapsos de memórias. Ele está naquela mesma noite, fria, naquela noite escura, sem estrelas, sem nuvem, e ele negando a Jesus. Mas sabe o que eu acho incrível? É que Jesus vai perguntar a Pedro se ele o ama. Aqui eu parei e fiquei pensando, quando eu traio alguém, não é esse alguém que pergunta para mim se eu ainda o amo. Vai ser eu quem vai chegar nessa pessoa que eu traí e vai dizer, olha, eu sei que eu errei, mas você ainda me ama? Então nós vamos ver que aqui a situação é a contrária. Jesus vai olhar para Pedro como se dissesse, eu vi aquela noite, eu vi que você chorou, eu vi que você queria voltar no tempo, eu sei que você queria consertar as coisas, mas você não pode. E ele está dizendo, agora eu quero saber se você ainda, Pedro, me ama. E aqui eu parei e fiquei pensando a graça de Deus jorrando sobre a vida de Pedro. Só que quando nós vamos ver no original essa palavra, nós vamos ver que esse amor é ágape. Nós vamos ver que Deus está dizendo, Pedro, você realmente me ama? Um amor incondicional, um amor de Deus? E ele vai dizer, Senhor, eu te amo. Só que esse amor é traduzido por fileu, amor de amigo. E Pedro ainda não está entendendo. E nós vamos ver pela segunda vez a mesma coisa, Jesus dizendo sobre ágape e Pedro sobre fileu. Mas na terceira vez, quando Jesus pergunta, Pedro, tu me amas, um amor ágape, eu imagino novamente aquele galo cantando sobre a sua cabeça, e ele logo vai se lembrar, ah, Jesus, tu sabes como eu te amo. E nós vamos ver que agora esse amor que Pedro está dizendo a Jesus é um amor ágape. Pedro entendeu. É como se Jesus tivesse perguntado, Pedro, tu me amas? E Pedro está dizendo, Jesus, eu gosto do Senhor. E Pedro ainda não tinha entendido, mas ele vai entender, ele vai dizer, Senhor, tu sabes que eu te amo. O que eu quero dizer para vocês é que nós fizemos o que fizemos. Muitas das vezes temos o remorso dizendo, como eu queria voltar naquele dia e fazer melhor. Como eu queria ser diferente, como eu queria estar num patamar diferente, como eu queria ser melhor, como eu queria que as coisas estivessem diferentes ao meu redor. Mas nós não podemos. Nós não podemos consertar o passado, pois o passado se foi. Mas nós podemos fazer um novo futuro. E o que eu quero dizer é que Pedro, a partir daquele momento, nós vamos ver em Atos que Pedro, através das suas pregações, ele ganha 5.000 almas, dividindo em 2 ocasiões, 2.000 e 3.000 almas. Nós vamos ver Pedro curando um paralítico chamado Enéas, ressuscitando uma menina chamada Tabita, ele, a porta formosa, indo ao encontro àquele homem. Nós vamos ver que Pedro não foi mais o mesmo depois daquele encontro. E muitas das vezes nós precisamos ser confrontados com o nosso passado, com o nosso medo, com o nosso remorso, e nós precisamos ser curados, precisamos ser transformados, precisamos ser renovados, nós precisamos realmente sair dessa prisão que nós mesmos não conseguimos nos auto-perdoar. O que eu quero dizer é que aquilo que você fez, você não pode desfazer o que você fez, mas Jesus está dizendo, você ainda me ama? E assim como Pedro entendeu, Jesus está querendo dizer, trabalha para mim que eu trabalho em você. E você não vai ser o mesmo. Você vai sair, nós vamos sair de mãos dadas. Nós vamos reatar, nós vamos reaproximar-nos e as coisas vão ser diferentes. E essa mensagem que eu quero deixar para vocês, pois o vídeo está ficando um pouco longo, o que eu quero dizer é, chega de remorso. Chega de viver no passado, chega de viver com essa dor, você não consegue se perdoar, você queria fazer diferente, mas você não pode. Você já fez, o que passou, passou. Mas o que eu quero dizer é, se você ficar preso no passado, Jesus não pode fazer algo novo para você no futuro. O que eu quero dizer para você é, talvez seja difícil você deixar no passado, mas Jesus quer que você deixe e agora ande com Jesus, que você experimente coisas novas, coisas que frutificarão, coisas que te alegrarão, coisas que te trarão para mais perto de Deus. Então o que eu quero dizer é isso. Deixa do remorso, deixa o medo, deixa a ansiedade, deixa as frustrações, agarra na mão de Deus. E eu creio que Deus tem grandes coisas e coisas novas para a nossa vida.